Será que você duvida do amor de Deus, do amor que o Senhor Deus tem para com você? No capítulo de João 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que grande amor de Deus para comigo, para com você. Um amor tão grandioso a ponto de dar o seu filho, seu único filho. Será que você entregaria o seu filho por amor de alguém? Acredito que não, né? Nenhum pai, nenhuma mãe daria seu filho, ainda mais único. Mas Deus enviou. Deus deu o seu único filho por me amar, por te amar, porque só Ele poderia pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. E Deus, Ele enviou Jesus não para me condenar, não para condenar. No capítulo de 3, 16 de João, 17 de João, está escrito assim: que Deus enviou o Senhor Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Olha o propósito de Deus na minha e na sua vida, de nos salvar. Seja o que for que você tenha cometido, o Senhor, Ele te ama e Ele quer te perdoar. Ele tem esse poder, porque Jesus veio, pagou esse alto preço para me resgatar, porque Deus me queria de volta. E Deus que te quer de volta nos seus braços de amor. Quando aqueles dois salteadores estavam ali crucificados com Jesus, um condenou Jesus, um criticou Jesus, ainda duvidou dele, falou para ele: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva você mesmo e a nós. Mas o outro falou: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós merecemos estar aqui, porque a justiça está sendo feita sobre os nossos crimes, os nossos erros, mas esse justo, nenhum mal ele fez. Então ele reconheceu que Jesus era justo, estava ali sendo condenado por um erro que ele não havia cometido. Ele reconheceu e Jesus estava ali sendo condenado pelo meu e pelo teu pecado. E quando ele falou isso, também ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que coisa maravilhosa, ele reconheceu que Jesus era rei e que tinha um reino. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e ele pediu ali que o Senhor lembrasse dele. Ele reconheceu ali os seus pecados e que ele era digno daquela condenação e pediu que Jesus lembrasse dele. Ali ele estava pedindo o perdão ao Senhor e reconhecendo os seus erros. E o que Deus requer de nós para que nós venhamos obter perdão, a sua misericórdia e possamos um dia entrar no seu reino é justamente isso, que nós reconheçamos que somos pecadores, que erramos e que nós precisamos do seu perdão, da sua misericórdia e que Ele tem a condição de nos salvar, de nos perdoar. E o que Jesus falou para aquele malfeitor ali na cruz, e o Senhor falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, mediante o seu arrependimento, o seu reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, ele recebeu o perdão e o direito à vida eterna de entrar no paraíso com Jesus. Isso, querido, nós recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados, o direito à vida eterna, e Ele com seus braços está estendido para mim e para você. Eu abracei Ele quando eu recebi esse convite, quando eu ouvi a sua voz me chamando para que eu pudesse servi-lo. Eu aceitei esse convite e você está disposto a reconhecer Jesus como teu Salvador, a reconhecer que você é um pecador, que você precisa de arrependimento e de mudança, seja qual for. Aquele salteador, talvez ele cometeu grandes pecados.
Talvez você diga assim: eu não cometi grandes pecados, nunca fiz mal a ninguém. Mas saiba que quando nós nascemos, nós já nascemos sob o pecado, né? Porque ali Adão pecou e o pecado passou a todos nós. E nós temos a natureza pecaminosa. Então ali quando Adão pecou, o homem se separou de Deus. Porque vê que Deus todos os dias ia falar com Adão no jardim. E todas as tardes Deus ia conversar com Adão. Quando Adão se deixou ali enganar pela serpente, juntamente com Eva, e desobedeceram a Deus, logo ele viu que tinha pecado, ele viu que estava sem as suas vestes e se escondeu de Deus. Porque o pecado faz isso com o ser humano. O pecado faz ele se esconder de Deus, porque ele não consegue se apresentar de Deus, porque a própria Bíblia fala que o pecado cria uma barreira entre nós e Deus, impede que Deus nos ouça. Então, quando nós estamos numa vida de pecado, embora muitas vezes não cometemos tantos pecados, mas temos prazer muitas vezes em coisas que não agradam a Deus e não vivemos uma vida em comunhão com Deus. Então esse pecado cria uma barreira entre nós e Deus, impede que Deus nos ouça. Então, quando Deus chamou Adão na tarde para falar com ele, Adão se escondeu. E Adão falou para Deus: eu ouvi a tua voz e eu me escondi, porque eu estava sem roupa. Aí o Senhor falou para Adão: quem te mostrou que você estava sem roupa? Porque até então Adão não via isso como algo que fizesse ele se esconder de Deus, porque ele tinha um coração cheio de pureza. Ele era puro porque Deus criou ele e Eva puros diante dele. Mas quando Adão pecou, ele viu que a sua situação era vergonhosa diante de Deus. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos inibe, ele inibe o ser humano de chegar até Deus. Mas Jesus veio quebrar essa barreira, tirar esse véu da separação, perdoar os nossos pecados para que nós tenhamos liberdade de chegar até Deus, de conversar com Deus, de nos aproximar de Deus novamente como nosso Pai que Ele é. Então, querido, se alguma coisa está te separando de Deus, saiba que Jesus te ama e Ele veio para tirar essa barreira, para estender as mãos para você, para te ligar de volta até Deus. Então, abrace Jesus, receba este perdão dele, se reconcilie com Deus e não deixe que nada venha te separar deste amor de Deus que foi demonstrado através de Jesus na cruz do Calvário.